Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Ok. Voltando para o texto, né? O arquivo versos 33 e 35, o, o senhor, né, o Krishna, continua a elaborar alguns aspectos a respeito do Senhor, né, as ditas glórias do Senhor, né? E nós vimos, eu acho que na aula passada também, que ele mencionou, entre todas as letras, eu sou a letra A, né? E essa parte aqui é uma parte bacana, entendeu? Uma parte não relevante para a autoinvestigação e o autoconhecimento, mas é uma academia interessante, né? Sobre a fonética, sobre a gramática, sobre as vogais, né? Que o Swami nos explica que a letra A é a letra primordial, por isso que Krishna diz, entre as letras, entre as vogais, eu sou a vogal A, porque ela é a origem, né? O ser humano, para ele dizer A, ele só precisa fazer o quê? A, abrir a boca, né? A gente diz A, abrir a boca, né? Mas se a gente quiser dizer ó, a gente tem que fazer um bico, tem que fazer um maior esforço. Né? E, né? Para mostrar os dentes aí, mostrar os dentes. Então, todas as sons, as vocais, né? As letras, elas requerem um esforço. E a primordial é a letra A. Isso me lembra o período quando eu fui viver na Alemanha. Eu tinha uma namorada alemã e eu comecei a querer aprender algumas palavras. E eu simplesmente, eu não conseguia, os músculos da minha boca não conseguia dizer, porque era um esforço enorme que a musculatura, né, da minha boca não tinha preparação para repetir aquele som, né? Então, todos os sons requerem um treinamento, um esforço, mas em todas as línguas, a letra A é a letra primordial. Então, Krishna diz entre Shwara diz, né? Krishna diz, representando Ishvara, Brahman, e de todas as letras, eu sou a letra A, né? Vocês querendo ver um pouco mais disso, né? Leia essa passagem, ele elabora um pouco mais, que explica um pouco isso. É um tema interessante, porque eu não sou um tipo acadêmico, né? Os conhecimentos assim, não é a minha praia, como eu costumo dizer. Então, a letra A é a vogal, a letra é a causal, é a causa, né? As outras são efeitos ou modificações, né, da letra A. Então, a causa, ela sempre existe no efeito, né? Então, é uma analogia daquilo que é o causal se manifestando em seus efeitos. É uma analogia do Nirguna Atma se manifestando em todos os Saguna Atmas, né? Em tudo aquilo que existe, né, sobre todos os namarupas do universo, né, que requerem os gunas de Maya, né? Então, ele diz aqui que a causa se manifesta através dos seus efeitos. Em todos os efeitos, a causa está sempre ali. Então, a causa de todos os ornamentos de ouro é o ouro. O ouro sempre presente nos ornamentos de ouro. O barro está sempre presente em todos os objetos de argila, né? Então, a causa nunca está ausente. Então, a analogia bacana aqui é que o A, a letra A, que neste caso está sendo simbolizada como a origem, como a fonte de toda a linguagem, né, humana, é como se fosse a origem de tudo. Tudo vem desta letra A. Todas as letras do alfabeto, né? Portanto, por isso existe uma afirmação védica que diz que a letra A sozinha, ela é a única realidade. Todas as outras são modificações da letra A, né? São reorganizações ou pequenas variações através, né, do nosso esforço de pronunciar outros sons. Mas existe um som que não precisa esforço para ser pronunciado,
Aí é que entra o satsang. O que é aquilo que não requer nenhum esforço, que está sempre presente, existindo, pervadindo, né? Iluminando aquilo que nós chamamos eu e o mundo, né? Existe algo que está sempre presente e que não requer nenhum esforço para ser reconhecido pelo intelecto humano, né? Porque a luz da consciência e existência que brilha no corpo sutil do indivíduo, né? Então, do mesmo modo, essa letra A, ela está sempre presente, disponível como a causa de todas as outras fonéticas, né? E ela não requer nenhum esforço. O autoconhecimento não requer nenhum esforço. O único esforço não é para produzir o autoconhecimento, é para remover a autoignorância. Putz, mas por que dessa autoignorância? A gente tem que escrever, mandar mensagem para a Ishvara, perguntando aí por que tanta ignorância, né? Neste mundo mítico, tanta ignorância a respeito da real natureza do ser. Na nossa tradição védica, cada letra alfabética ela é representada por uma divindade que precede ela. Assim, na Índia, né, na cultura védica, os caras não conseguem não ver Deus por trás de tudo, né? Eles são realmente, né, exagerados. Exagerado não é fanático, é mais do que fanático, é uma coisa maravilhosa, linda, né? Eles não conseguem não ver Ishvara por trás de tudo, né? Então, ele diz que para cada letra existe uma divindade, né, representando aquela letra. Existe uma divindade presidindo cada letra alfabética. E a letra A é a letra adistana, né? A letra base, a letra substrato, né? A adistana é a base, né? Na qual tudo que é sobreposto ou que é modificado, né? Pelos gunas de Maya emerge, né? Então, a letra A é o adistana. Este adistana, a letra A, é representada pelo próprio Brahmaji, o Criador, o Ishvara, o nosso grande herói, né? Ishvara é visto pelos os Védicas, né? Como Brahmaji, o próprio Criador, símbolo do Criador. O Senhor do Universo segurando uma lótus em sua mão, segurando um cisne, segurando uma espada, segurando uma família poderosa, o Senhor do Universo, eu ofereço as minhas reverências a ti. Ok, então a letra A é Brahmaji. No mantra Mahanyasa, isso ocorre. E por que temos Brahmaji como a divindade presidente? Então, esse é um mantra, deve ser o mantra Mahanyasa, né, Marcelo? Ok, got it. Então, o Brahmaji é o criador de todos os objetos do mundo, de todas as configurações, de tudo que existe. O que é um objeto? O objeto é alguma coisa que eu possa objetivar, objetificar, experimentar e conhecer, né? Então, uma letra A, B, C, D, ou uma consoante que seja, né? É sempre um objeto que ocorre dentro do âmbito da minha mente, né? Do meu conhecimento, um objeto de conhecimento, né? Não é um objeto de experiência sensorial, é um objeto de conhecimento. A letra A, B, C, né? O alfabeto. Brahmaji é o que cria todos os objetos, até mesmo os objetos conceptuais. Os objetos tais quais a linguagem, que é indispensável para a comunicação humana. Portanto, todas as letras são representadas por divindades. E a letra A é o nosso herói Brahmaji. Em outras palavras, Ishvara, o Criador. Então, a próxima linha ele diz: eu sou também
todas as letras compostas. As letras compostas, elas são estão muito presentes naquilo que eu entendi, né? No sânscrito, né? E eu que conheço relativamente bem o inglês, eu sei que esses compostos de letras também são muito presentes na língua inglesa, mas na língua de portuguesa eu não creio que esteja muito presente esses compounds de letras, entendeu? De duas palavras. Então ele diz entre esses compostos de letras, né? Conjunções de letras, né? Eu sou o quê? Ele diz, eu sou Divandva, né? Entre todas essas composições de letras, eu sou Divandva, né? É um instrumento na gramática que faz você economizar preposições, entre outras coisas, e você vai abreviando, não abreviando, por exemplo, se chamava cinema, agora chama cine, né? Não, são abreviações diferentes. Você vai juntando duas palavras e vai eliminando as preposições, principalmente, tá? Então, você pega duas palavras simples e as une adicionando um hífen, por exemplo, entre elas. Então, isso a gente chama de palavra composta. Samasa, samyaka. É organizado de uma maneira adequada, né, para a gente abreviar a linguagem. Na língua inglesa também é muito encontrado tudo isso. Em diversas outras línguas nós temos essas palavras compostas. Mas na linguagem sânscrita, né, que é dita ser uma linguagem muito vasta, abrangente, rica, né, complexa, né, o Swami diz que o uso dessas composições, né, abreviações, organizações entre palavras, né, conjunções, é muito forte. Qual é a vantagem de você fazer essas composições? É economizar algumas preposições. Então, aqui é que fica difícil dar exemplos, porque na língua inglesa é fácil. Deixa eu ver se o Marcelo conseguiu encontrar exemplos em português. Então, você vai dizer assim, não, eu trouxe aqui o material para a gente fazer o nosso puja, né? Né? Então, puja é uma palavra e o material para fazer o puja é uma outra palavra. Então, em vez de você dizer eu trouxe material para o nosso puja, eu digo eu trouxe puja material, tá? Puja material. Mas no português a gente não fala. No português a gente, em geral, a gente não elimina as preposições desse modo. Em inglês o tempo todo, né? Em inglês o tempo todo. E o Swami disse que no sânscrito ainda mais. Eu trouxe material para o puja, mas para economizar tempo e energia, você diz eu trouxe puja material. Ou eu trouxe material puja. Material puja. A palavra composta, a sintática entre elas se dá através da preposição para. Eu trouxe material para o puja, né? Então, assim, não, eu trouxe material puja. Para quem conhece inglês, a gente sabe os exemplos. O senhor me dará alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu fui no templo de Shiva, né? Então, em português se dizia assim, não, eu fui no templo de Shiva hoje, né? Mas em inglês você diz, eu fui no Temple Shiva, ou no Shiva Temple, tá? Eu fui no Shiva Temple, que é o templo de Shiva. Você poderia dizer, eu fui no templo, né, cuja deity é Shiva, né? Mas você diz, não, eu fui no Shiva Temple, né? E aí ele vai dando diversos exemplinhos, né? Eu fui lá no Rio Ganges e eu trouxe uma garrafinha de Ganges Water, de Ganga Water, né?
Português, a gente diria, eu fui lá e eu trouxe água do Gange, né? A gente tenderia a usar a preposição, em vez de dizer eu trouxe Gange water, água Gange, né? Aí o senhor me faz uma brincadeira que eu já ouvi ele falar diversas vezes, ele vai dizendo isso, né? Não, eu peguei pó de pimenta, né? Então, é, pimenta, pó. Deixa ele apresentar aquela piadinha dele, que é uma piadinha legal, que ilustra ainda mais tudo isso. Então, você tem que inferir, né, compreendendo o contexto, qual é a preposição que está sendo omitida ou engolida. Se você diz água Gândia, você está emitindo água do Gândia, né? Quando você diz material Puja, né, você está dizendo material do Puja, né? Então, você vai compreendendo qual é o significado e quais são as preposições que foram omitidas. Aqui, ó. Eu já disse muitas vezes, é uma brincadeira que ele fala quando ele fala sobre essas consoantes. Quando você diz pó de açafrão, a gente sabe que açafrão é muito bom, né? A gente diz, não, eu quero o pó de turmeric ou pó de açafrão, né? A gente no Brasil, a gente diz, eu quero uma garrafa deste açafrão em pó, né? Pó de açafrão, né? Mas em inglês você diz pó açafrão, né? Açafrão, pó, pó, açafrão. Pimenta em pó, você diz o quê? Chili powder, né? É pimenta pó, em inglês, né? Aí ele faz a brincadeira, que na Índia existe um pó, né? Um pó que serve de pasta de dente. Dizem que é melhor do que as pastas de dente que a gente tem no Ocidente. Aí fala, eu quero pó dental, pode, né? Então, em português, você pensa que, você diria, o pó, eu tenho pó, ah, como se diz? Para lavar os dentes, dental pó, Pasta de dente. pasta de dente, é pasta de dente. Então, pasta de dente, ele diz assim, se você não souber interpretar bem o contexto, né, e qual preposição foi omitida, você pode pensar que aquele pó que você está usando para lavar o dente foi um pó obtido através do dente, pó de dente. Mas o pó de dente se refere a um pó de uma substância que ajuda a limpar o dente. Então, né, a gente tem que saber compreender o contexto, compreender que preposições estão sendo omitidas. Para quem gosta deste de estudo, né, da linguagem, né, isso aqui é um tema legal. Aí ele fala que na Índia tem a pessoa que tem mucos no nariz, ele pega nariz, muco nariz, nariz de muco, né? Então não é que o nariz foi convertido numa coisa, não é que o nariz é muco, né? Que ele tenha muco, mas é um pó, que é o rapé, para, né, remover o muco do nariz, alguma coisa assim. Então, a resolução de um composto é um dos exercícios bonitos que existe na gramática sânscrita para aqueles de vocês interessados, né? Existe a linguagem sânscrita, ela não é necessária para o processo vedântico. Na verdade, o Vedanta existe em todos os estados da Índia, onde existem dialetos diferentes, onde não existe realmente o sânscrito, né? O sânscrito não é conhecido por poucas pessoas, né? Então, o sânscrito ele não é realmente compulsório para você entrar e sair deste processo, com sucesso deste processo chamado Vedântico. Me desculpe que ficou quente aqui. Mas para quem tiver interessado num, numa forma de passatempo, de conhecimento acadêmico, o sânscrito parece ser muito legal.
Ok. Aí tem muitas coisas que são relevantes na cultura deles, as romances, as prosas líricas da cultura védica. Ele dá exemplos sempre relacionados aos poetas e essas composições que existem, né? Que eu não conheço nada disso, não serve nem mesmo para ilustrar esses exemplos. Eu acho que a base a gente já compreendeu. Portanto, o sânscrito tem muitos, inúmeros compostos, e Krishna não quer deixar esses compostos também fora. Ele é na Índia, né, na cultura védica, tudo serve como um símbolo, uma expressão da glória do Senhor, né? Então ele diz, entre os compostos, eu sou este composto chamado de Vadva, Samaza. O Swami diz, eu não quero entrar em detalhes do que seja Svada, Samadha. Obrigado, Swamiji. Obrigado, Swamiji. Shanti. Ah, vou deixar para vocês essa dor de cabeça. Se você quiser, faz uma pesquisa que é difícil, né, no Google de hoje, para compreender esse composto, né? Aí ele muda de assunto e diz assim: eu sou o tempo eterno. Eu sou o Kalam Tattva. Eu sou o tempo. O tempo é aquela entidade, né? O tempo é uma das coisas mais abstratas que existe e subjetiva, né? Ela é absolutamente não objetiva, é subjetiva. E a natureza do tempo é tal que consome tudo, né? A gente diz o tempo vai indo, vai consumindo. Aí no início a gente pensa, que beleza, minha juventude. Quando você vê o tempo consumiu a sua juventude, né? O meu empregado aqui tá fazendo 30 anos esse ano ainda, e falou, nossa, olha, só 30 anos, estou perdendo a juventude. Ele falou, esse é o começo. Perde a juventude depois dos 30, depois você vai perdendo, 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 porque o tempo vai consumindo tudo, né? Então, tudo é limitado pelo tempo, mas será que o tempo é limitado pelo tempo? Né? Por exemplo, Ishvara impõe as suas leis e princípios, como nós vimos na primeira parte da aula de hoje, mas será que Ishvara é limitado por suas leis e princípios? Não. Ele é, assim por dizer, o arquiteto. Será que o tempo que põe fim a tudo, que consome tudo, né? Ele põe fim a tudo. Será que ele também é finito? Será que ele põe fim a si mesmo? Né? Uma questão altamente filosófica, naturalmente que não. Né? Aquela história a única realidade que a gente pode saber, o único conhecimento, né? A verdade que a gente pode observar neste mundo mítia é a mudança, né? É que tudo se modifica, né? Mudança, 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 né? Então, mudança é um objeto, né, conceptual, experimentado por todos nós, né? Mas será que a mudança é sujeita à mudança? Né? Será que é mudança? Não, a mudança é a única coisa que não muda. Essa é a expressão. Só existe uma coisa que não muda em Nietzsche, é a mudança. Este é o provérbio. Né? São brincadeiras intelectuais, filosóficas. Né? Portanto, o tempo é a única coisa que não é sujeita ao tempo, à finitude do tempo. O tempo continua o tempo todo. Na verdade, mesmo quando ocorre o fim dos tempos, né? O tempo de dissolução, tudo se resolve no tempo, né? Mas o tempo permanece lá, como assim? Potencialmente em sua formação, né? Ou configuração causal, macrocósmico causal, para lá. Então, é apenas por causa da continuidade do tempo que o próximo Laya, o próximo ciclo de criação ocorre. Então, se você quiser ver o tempo, você pode ver ele a nível linear, mas cuja origem é cíclica, né? Então, são conceitos védico-vedânticos, né? Krishna diz que eu sou o tempo, de natureza tempo, que é infinito, inesgotável e
Eu coloco fim a tudo, mas eu sou infinito. Nada coloca fim a mim mesmo. Tá? Aí ele diz, eu também sou o distribuidor. Distribuidor, o que que é o distribuidor aqui? Eu sou o Dataham. Eu sou de natureza daquele que concede. Concede o quê? Os resultados. Os resultados de quê? Dos nossos karmas. Então, esse distribuidor é aquele que nos dá, o que nos concede, né? O nosso karma pala data, a nível individual, a nível circunstancial e a nível universal. Então, a glória do Senhor, que se manifesta de modo maravilhosamente, né, brilhante através de todas essas leis, ela se manifesta como um aspecto de Ishvara, que é aquele que nos dá o nosso karma pala. Portanto, é a data, aquele que nos dá o resultado dos nossos karmas, aquele que concede os nossos parabada karmas de momento a momento. É aquele que dá o resultado apropriado para uma ação apropriada, no momento apropriado, né? Para uma pessoa, apropriado ali é mais específico. Aquele que dá o resultado apropriado para uma ação específica, para uma pessoa específica, no momento apropriado também, porque o amadurecimento de uma fruta, ele é inteligentemente desenhado, que ele ocorre realmente segundo as leis do amadurecimento, digamos assim. Então, essa inteligência suprema, ele se manifesta também como um aspecto do Criador, como o Karma Paladata. Eu sou aquele que, né, que concedo a todos os jivas os seus parabadakarmas. No momento preciso. Ah, não, mas eu quero ser iluminado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, né, o amor da minha vida. Tem que esperar. Tem que fazer por onde, né? Momento apropriado, né? Tudo isso pode sim se manifestar, mas a paciência é tudo, né? Então, o Ishvara é um sistema que às vezes nós dizemos é um computador, uma inteligência cósmica que não é artificial, para aqueles que pensam que a gente vive no âmbito de uma criação ou simulação artificial produzida por um computador artificial. Não, Ishvara é um computador, mas não é um computador artificial, é o puro conhecimento com a inteligência, o conhecimento de passado, presente, futuro, conhecimento a respeito da real natureza de si, real natureza de todos os universos, de todos os tempos. Não existe vírus que possa simplesmente interferir e fazer esse computador cósmico enlouquecer, como o guru dizia para aquele discípulo que no início insistia, não, este computador cósmico enlouqueceu. Não, não. Shvara não é sujeito a esses problemas, né? Ele jamais será atingido por nenhuma loucura, por nenhum vírus, por nenhum defeito. Ele é perfeito, ele é preciso. Todos os karmas são registrados. Não somente os karmas, porque a gente pode dizer, não, eu só estou colocando ações boas, mas as intenções por trás dessas ações aparentemente boas. Não, eu estou fazendo uma coisa boa aqui, mas qual é a intenção? A intenção é porque eu quero, é um jogo de xadrez, eu estou fazendo isso para obter as intenções, tudo na sua base é computada, né? Ele jamais pode ser sujeito a erro. Ele registra tudo, não somente os karmas, mas as intenções por trás dos karmas, durante todo o tempo. Ele está observando o karma do mundo animal, do mundo vegetal, nas plantas, nas formigas, nos animais, nos pássaros. Ele está observando os karmas das divindades celestiais, dos demoníacos asuras. Tudo, tudo, tudo está sendo computado, registrado por esta inteligência suprema, que não é um super jiva.
E essa inteligência suprema, ele simplesmente, puf, nos dá de volta o nosso Karma Pala Data, a nível individual, circunstancial e coletivo. Eu sou este aspecto da lei do karma. Que aspecto? Aquele aspecto daquele princípio que computa e concede o karma pala, o parabda karma de todos os seres humanos, principalmente. Eu sou o ordenador, essa é uma estrutura inteligente, eu sou o arquiteto, como eu coloquei naquela minha escrita. Portanto, eu tenho aquela imagem, né, aquela representação do que seja essa inteligência suprema, como um rosto que está virado em todas as direções. Por quê? Porque eu tenho que ver tudo. Eu sou onisciente e omnipresente, eu estou computando tudo, né, simbolicamente, né? Eu sei exatamente o que existe por trás das intenções de cada ação de todos os seres vivos. Eu registro tudo. E eu concedo o resultado que é uma equação kármica absolutamente além da qualquer possibilidade de compreensão do intelecto humano. Eu sou este olho que vê tudo. Aí ele apresenta a passagem de um Upanishad, Svetasvatara Upanishad, seus olhos estão por toda parte, seu rosto por toda parte, seus braços por toda parte, seus pés por toda parte. É ele quem dota os homens de braços, os pássaros de pés e asas para voar, e os homens também de pés para caminhar, tendo produzido o céu e a terra. Ishwara, um sem o segundo, permanece como o seu manifestador não dual, que minha mente esteja calma e focada para compreendê-lo. Então, com os olhos voltados para todos os lugares, todas as direções, simboliza a natureza omnisciente, omnipresente do Criador, que não é uma entidade com três corpos, é uma entidade que possui somente um corpo de conhecimento absoluto, total, né? Ninguém consegue realmente compreender essa entidade misteriosa que é o Criador Ishvara, mas ele não possui três corpos como os jivas, e ele não é movido por karma, é um sistema de pura inteligência não artificial, por favor. Se você começar a viajar que de repente é uma inteligência artificial, você se perdeu mais uma vez no materialismo, e isso é um risco muito grande. E aí ele continua dizendo: eu sou a morte, eu sou aquilo que destrua tudo. Antes era o tempo, né, que consome tudo, né, que coloca fim em tudo, e agora eu sou o Deus da morte, né? Eu destruo todos os Namarupas eu os destruo, eu os devolvo de volta para os elementos primários, as energias primárias. Eu sou a fonte de toda a prosperidade humana. Entre as mulheres, eu sou o que? A fama, bom, a prosperidade, fala, memória, inteligência, fortitude e paciência. Vamos ver, porque ali está uma mistura de palavras e conceitos que não estão bem organizados. Vamos ver o que o Swami nos diz. Eu sou a morte, eu sou aquele princípio que destrói tudo. Então, eu sou o maior ladrão, assim por dizer, né? Eu sou aquele que cria, aquele que concede, eu sou aquilo que retira tudo do Jiva, né? Eu não saio com nada daqui, eu só saio com o quê? Eu saio com a minha bolsa, o meu saco, né? De quê? De punha papa, ou eu simplesmente resolvi toda essa situação e eu saio realmente sem nada, porque eu me dissolvi naquilo que é a real natureza do Criador, que é essa Nirguna Brahman, né? Compreendi, portanto, eu transcendi Punya Papa, portanto, eu não preciso
de um outro nascimento, porque eu cheguei ao meu destino. Meu destino era compreender a minha natureza, a punya, a papa, como a, a, a Betânia viu naquela passagem da fala do Swami Paramartananda. Eu sou aquele ladrão que arrebata tudo. Eu sou o tempo, aquele que arrebata tudo. A gente não consegue carregar nada deste mundo na hora da morte. A única coisa, se você não for autorrealizado, você vai carregar os seus punhas e seus papas, as suas vassanas. Você deixa, e quando deixa, deixa tudo para trás. Imagina a situação dessas pessoas materialistas que são tão apegadas em todas as riquezas, bilionários, né? Milionários, bilionários, tenho isso, isso. Imagina a dor dessas pessoas de deixar esse mundo levando nada, nada com eles. Você já imaginou isso, Marinéia? Imagina, se coloca na mente dessas pessoas, tá? Elas se acham, elas têm tudo, e na hora da morte elas têm que deixar tudo para trás. Sabe o que elas fazem nos dias de hoje? Existe tecnologia que permite a elas entrar num estado de coma, congelar o corpo físico, na esperança de que um dia elas possam ser revividas, reavivadas, né? E daqui a 50, 100 anos, né? E rejuvenescidas. E o que que acontece com as propriedades? Os caras são tão miseráveis que ele diz: ninguém vai fazer herança para ninguém, porque eu vou voltar, deixa tudo que é meu aí no lugar. Né? Você vê a loucura, Alexandre? E como se não bastasse essa loucura, há quem diga que o Silvio Berlusconi, que foi o primeiro-ministro, o indivíduo mais rico, né, da Itália, ele não somente congelou o corpo, mas ele pegou a mente dele e subiu a mente dele para as nuvens. A mente dele está lá, o corpo está congelado, e assim dizem as más línguas que diversos bilionários estão fazendo isso. Eles não aceitam sair daqui de mãos vazias, eles têm tudo, né? Mas as escrituras dizem, tudo que foi criado será destruído, você não leva nada, você não carrega nada daqui, você só carrega a sua alma. Se ela tiver ainda identificada como um indivíduo, você carrega os punha-papas daquela alma individual. Se você transcendeu aquela identificação, você simplesmente esgota o seu parábada para não mais voltar enclausulado num instrumento chamado corpo-mente. Então, tem essa passagem, né, que ele diz que é muito bonita, esse verso, que diz que você não leva nada. Então, um por um, você vai largando tudo, vai deixando tudo. Você lembra da história do Alexandre the Great, que ele pediu para os seus discípulos, né, seus, o seu povo, né, fazer um caixão especial para ele, com um buraco de cada lado e deixar os braços dele para fora do caixão, né? E aí os discípulos, os sábios da corte, todo mundo mais estranho, a gente. Não, eu quero que você faça uma passeata, né? Um desfile em todo o reinado com meu caixão. Tudo bem, isso é normal, a gente faz sim, para todo mundo ver que você finalmente você deixou esse mundo. Ele falou, não, mas eu quero dois buracos e meus braços para fora, né? Aí eles perguntam, mas por quê? Por quê? Ele falou, eu quero que todo mundo veja que eu estou deixando esse mundo de mãos vazias. Eu não carrego nada comigo. A gente deixa esse mundo sem nada, né? Então, ele morreu naquela época, talvez ele não tivesse acesso à tecnologia de hoje para congelar o corpo e subir a mente para as nuvens, mas ele morreu com a sabedoria de que tudo que nasce morre e a gente não carrega nada conosco. O que você carrega somente é o seu próprio punha-papa, se você permanecer identificado como uma alma individual. Além do punha-papa, você não carrega nada.
E quem é que vai fazer essa separação, tirar você de tudo aquilo com o que você ficou apegado, identificar? Quem é que vai fazer essa separação, né? Essa entidade da morte. Yama Dharmaraja, o Deus da morte, né? Como é que eu vou fazer agora? Pô, o cara tá tão apegado, apegado ao seu corpo, apegado às suas noções, apegado à mente, né? E apegado a todos os bens materiais. Como é que eu vou fazer esta separação, né? Ele tem que colocar o indivíduo inconsciente, em coma, para fazer essa separação através de alguns dos pranas que operam os nossos sistemas, né? E esse Yamadharma Raja, o deus da morte, irá tirar tudo da gente no final. Mas se você morrer sabendo que nada pertence a você, né, você vai dizer o quê? Né? Yamadharma Raja, pode vir. Não existe nada que você possa roubar de mim, nada que você possa levar de mim. Eu recebi tudo isso de Ishwara, né? De modo que eu pudesse usar essa oportunidade por um período de tempo, e eu já passei tudo para o nome de Ishwara. Mas como assim? Sim, eu fui no cartório, eu passei tudo para o nome de Ishwara, eu não tenho mais nada. Né? Então, ele fala aqui que tem uma história legal, que uma pessoa que tinha muito competitiva, que tinha muitas riquezas, propriedades, e tinha terras e terras e terras e terras, né? E ele estava ficando velho, e ele falou assim, pô, não é justo, né? Eu tinha dois filhos, ambos morreram, né? Eu não sei para quem eu vou deixar tudo isso. Eu vou fazer um jogo, vou fazer uma brincadeira, eu vou chamar diversas pessoas para fazer parte de uma competição, né? De um desafio, né? É assim, vocês, tudo isso aqui, todo esse estado é meu, né? Aquele que você tem de 6 da manhã a 6 da tarde, você vai correr, correr, onde você correr circundando toda aquela área que você cobrir num dia de corre, corre, eu passo para o seu nome, né? Aí as pessoas dizem, uau, que oportunidade, né? Então, eu vou correr o dia inteiro, né? Das 6 da manhã às 6 da tarde, para obter o máximo de terras possível, né? Mas a ignorância e a ganância, né, das pessoas foi tal que eles correram tanto, correram tanto, correram tanto, correram tanto, que no final, às 6 da tarde, todos eles morreram de tanto correr. Então, qual é a analogia, né? Qual é o simbolismo aí, né? A gente corre, 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 corre para ver, manter e evitar. O samsara inteiro é um corre, corre, e a gente, no final, a gente morre sem obter aquilo que é a única, né? A única dádiva, a única preciosidade, que é este autoconhecimento, essa sabedoria espiritual daquilo que é, né, o valor dos valores. Portanto, não importa o quanto você fique correndo a sua vida inteira, né? Só quando chegar o seu momento, Yamadama, o Deus da morte, vai tirar tudo de você. Portanto, né, não se apegue a nada. Saiba que tudo pertence a Ishvara. Não se aproprie indevidamente de nada. Isso é que significa tudo pertence a Ishvara, mas isso não significa dizer que Ishvara é sujeito a ficar doido. São somente os jivas que ficam doidos. Tá? Eu sou o destruidor de tudo isso também. Eu sou, né, de natureza, né, da morte e da destruição de tudo. Eu sou o poderoso Shiva, né? Eu destruo tudo, mas eu não destruo completamente. Eu retenho tudo isso em sua condição potencial semente. E depois que eu tiro uma soneca, né? Eu tiro uma soneca do lado de Maia, aí pô, eu trago tudo de volta. Eu sou
a fonte e eu sou aquilo em que tudo se resolve de volta. Eu sou a origem de todo o bem-estar humano. Então, é sempre essa batida, né? De ver o Criador, essa glória dele, em todos os princípios do cosmos, né? No âmbito da experiência humana, né? Então, entre as mulheres, parece que as devatas, né, femininas, né, ou mulheres, né, a Lakshmi Deva, sabemos que é aquela mais famosa, né? O Shiva, ele talvez ele tenha tido diversas esposas, mas Lakshmi Deva era a sua favorita, né? E dizem que ela tinha um certo poder, né, sobre ele, né? Uma vez ele estava bravo e aí ele ele ficou bravo com o filho dele, né? A Lakshmi Deva estava lá, ele pegou uma espada e cortou a cabeça do filho, que estava bravo. A Lakshmi Deva ficou tão brava com ele e falou assim: Olha, você vai ter que arrumar isso agora. Isso é inaceitável, né? Conserta essa situação porque você passou dos limites com os seus momentos de ira, de destruir tudo, essa vasta, né, de destruir tudo, né? Aí ela falou, mas como é que eu vou consertar isso? Aí ela falou assim, ó, qualquer ser vivo que passe por aí, corta a cabeça e cola a cabeça desse ser vivo imediatamente no seu filho. Aí passou um elefante, ele cortou a cabeça do elefante, colocou no corpo do filho dele, e ali nós tivemos Ganesha como símbolo, né, desta divindade, né, que nasceu deste matrimônio entre Lakshmi Deva e Shiva, se não me engano. Nós temos divindades como Sarasvati, que preside o conhecimento, todos os conhecimentos. Nós temos Parvati, a divindade que preside os pranas, as energias, os Shaktis, né? Parvati. Assim, nós temos deidades presidentes a todos os aspectos da manifestação do cosmos. São Adhisthana Devadas, são divindades muito sutis, né? Que presidem ou pervadem, permeiam, né, diversos desses fenômenos. O Shakti, né, o poder da energia, é um fenômeno extremamente sutil, mas a gente sabe que existe, né? Então, é um objeto. Existem divindades para representar tudo isso. Então, essa é a beleza da cultura védica, né? Qualquer coisa na criação, ela serve como símbolo e possui uma Adhisthana Devata, que é a substância, né, divina, né, que se manifesta como esses símbolos que representam a glória de Deus. Qualquer coisa na criação é governada por essa inteligência suprema. Se você pegar a Terra em geral, ela é governada por muitas leis, né? Muitas, infinitas, leis infinitas. Por causa dessas leis, nós estamos experimentando a vida aqui. A Terra que gira aqui, gira em torno do Sol, isso e aquilo. Tá? Existe uma infinidade de leis que permitem a nossa experiência humana aqui, a vida, o milagre da vida. Do mesmo modo, cada órgão do nosso corpo é governado por muitas leis, ok? E tudo isso dá oportunidade na cultura védica de atribuir, né, divindades, né, para presidir todas essas leis, né, simbolizando essas leis, né? Existem leis do trânsito, a gente sabe, a gente tem que ficar de olho nas leis do trânsito. Existe a lei do Deus. No trânsito você toma uma multa, né? A lei de Deus também você é multado. Existe um princípio inteligente que governa tudo. E quando os jivas, eles enlouquecem, violando todas essas leis, sejam elas do trânsito, leis éticas, morais, sociais, políticas,
religiosa, quando eles começam a detonar tudo, né? Existe uma punição, sem dúvida, porque aquilo que é a ordem sempre se restabelece. É o princípio inteligência que vai regular e vai trazer o Dharma para o eixo, sempre assim. Só que às vezes tem que botar fim a uma civilização que foi devidamente corrompida e destruída, danificada por essas tendências adármicas, né? Essa é a inteligência. Qualquer fenômeno na criação é governado por essas leis. Ela é pura inteligência, é um sistema que não permite erro, né? E tudo isso são símbolos da glória de Deus, como nós temos visto, né? Okidoki? Professor, eu Sim. tinha só uma pequena questão, já que está falando dessa questão aí do Dharma, né? E o senhor tinha falado também que ia comentar um pouquinho. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas a minha pergunta é simples. Sabemos que Deus se manifesta através de várias formas, de tudo, né? Inclusive do que não é belo. Mas qual que é o Dharma fundamental? Podemos dizer que o Dharma fundamental, Dharma mesmo, é a não violência, é o amor? A não violência, né? É um Dharma universal. Por quê? Porque ninguém gosta de ser violentado, né? Então, o princípio dharmico mais abrangente é jamais agir de modo que você possa danificar alguém ou machucar alguém. Não, jamais faça a outros, né, seres aquilo que você não gostaria de feito a você, né? E a violência é uma das coisas mais brutais que existe na criação. A Ahimsa, né, a não violência, é um dos dharmas mais importantes. Então, dharmas ali, eles são vistos como normas de comportamento em observação às leis de Deus, né? Em observação às leis de Deus. Mas quando a gente vê no reino animal, é vida se alimentando de vida, né? Mas no reino humano, né, nós temos o intelecto que nos permite reconsiderar até mesmo isso. Não é porque eu tenho armas, eu posso sair caçando e comendo todos os animais, porque eu vou quebrar o equilíbrio, né, a cadeia alimentícia, né, dessa estrutura inteligente, né? Então, o Dharma fundamentalmente é uma estrutura, tá, Felipe? É uma estrutura de leis e princípios que mantém todo o sistema Ishvara harmonizado e equilibrado, tá? Então, a vida aparece num planeta, né? Ela vai se desenvolvendo, aí a gente tem todas as teorias possíveis e imagináveis, inclusive da evolução, e tudo vai se adequando, as mudanças vão ocorrendo no meio ambiente, mudanças de atividades solares, climáticas, alguns seres vão desaparecendo, outros vão surgindo, né? Então, isso é um fluxo constante, criação, destruição, modificação, mas tudo isso segue o Dharma, que é uma estrutura harmoniosa que mantém, né, a vida, o planeta, o nosso meio ambiente em harmonia. Quando você começa a modificar as coisas através de intervenções adármicas no meio ambiente, aí você bagunça tudo, né? A harmonia vai sendo quebrada, aí você acaba causando um defeito, né, nessa estrutura inteligente, aí você fala, vamos fazer isso para consertar aquele defeito. Aí quando você vê aquele conserto ali causou muito mais dano, quando você vê, você está usando tecnologias e ciência tentando resolver o problema, que é a desestruturação desta ordem, né, inteligente, e é impossível para o ser humano, né? A coisa vai ficando sempre mais difícil. Então, Dharma é uma estrutura inteligente que permite a gente. Então, essas leis, por exemplo, ó, todas as leis, vamos falar sobre as leis físicas, né? A gente sabe que existe a lei da gravidade, né? É uma lei básica, né? Entre muitas outras leis, causa e efeito, etc. Imagina que amanhã
a gravidade fala, Ishvara fala assim, não, não, essa estrutura é uma estrutura, não é uma estrutura realmente estrutura, porque as leis se modificam a cada momento. Aí você acorda de manhã e a gravidade mudou. Em vez dela te puxar para baixo, ela puxa para cima. Aí você, quando você vê, você abre os olhos, você começa a subir e você vai começar a viver no teto da sua casa, tá? Por quê? Porque a estrutura, ela é sujeita a modificações. Imagine que amanhã você acorda, a causalidade não seja mais a lei primordial aqui. Então, as suas ações, elas não estão corregadas com os seus efeitos. Aí quando você diz, então suspendeu, a história suspendeu a causalidade, né? Ações e seus resultados não têm mais nenhuma conexão. Que ótimo! Então eu não vou nem levantar para fazer nada, porque as minhas ações não vão influir os resultados. Essa não é uma estrutura inteligente, é simplesmente um caos desorganizado. Então não existiria campo no qual o ser humano, o vivo humano, pudesse interagir e crescer até obter esta sabedoria espiritual, que é a real natureza de tudo isso. Então a gente precisa de uma estrutura. Essa estrutura é uma estrutura que nos permite essa interação com os nossos meio ambientes, que é uma forma de escola, né? Por que que a gente diz que porque precisa ser nesse plano físico? Porque se a gente não tem essa base física e os instrumentos físicos, né, aí a gente entra no âmbito do sutil. No sutil a gente sabe que qualquer campo de experiência esotérica, mística, o intelecto lá, ele não tem uma capacidade de determinar, de aprender, de observar, testemunhar muito boa, entendeu? O indivíduo entra em retrospectiva, ele lembra de algumas coisas, mas a gente permanece no âmbito da vagueza e da abstração dessas experiências, né, interdimensionais. Por quê? Porque a gente precisa de uma estrutura. A condensação ou a grossificação, densificação da energia dos elementos trouxe a gente numa ordem bem estruturada, com instrumentos físicos também. Aqui a gente tem uma estrutura que nos permite conectar a ação com seus resultados e ver o intelecto em sua faculdade mais precisa, clara, né, para fazer a conexão entre ações e resultados. Tá? Então, o Dharma é essa estrutura inteligente ela existe no âmbito desta manifestação física, tá? Que é o Vyavaharika Satya, essa ordem aparente física material. Tá? Agora, se você for analisar o Dharma do ponto de vista do indivíduo, né, que tem que responder aos estímulos da vida, então, qual é a melhor resposta dármica, né? É uma resposta em harmonia com as leis de Deus, né, do ponto de vista prático, né? Dharma são essa estrutura regida por todas as leis e princípios, e do ponto de vista prático é responder em harmonia com as leis de Deus, ok? Obrigado, professor. Qualquer coisa, você se manifesta amanhã, a gente pode falar um pouco mais. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.